Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. Hoje, para a gente discutir um assunto que eu sou suspeita, gosto muito, que é o uso do laser em odontologia hospitalar. E não tinha ninguém melhor para conversar sobre esse assunto comigo do que a professora a doutora Juliana Franco. Muito obrigada, Juliana, Ju, te chamar de Ju, tá? Por ter aceito e finalmente a gente conseguiu que a nossa agenda aí desse certo para esse encontro acontecer. Muito obrigada de coração por estar participando aqui conosco hoje. Obrigada, Luana, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da nossa paixão, que é a laser terapia, junto com a minha paixão, que é a odontologia hospitalar, para a gente bater um papo muito gostoso com o seu público. Sem dúvida, vai ser muito interessante. E, pessoal, a Juliana é super famosa, principalmente dentro dessa área, mas se eventualmente você ainda não conhece a professora Juliana, eu vou apresentar ela aqui para vocês. Um currículo resumido, tá? Ela tem muitas titulações, mas ela é cirurgia dentista, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais e especialista em odontologia hospitalar. Além disso, ela tem o doutorado em patologia oral e pacientes especiais pela Faculdade de Odontologia da USP. Hoje é chefe do Serviço de Odontologia do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora clínica do atendimento odontológico da UTI. Presidente da Câmara Técnica, da Câmara de Ética, aliás, me perdoem, em odontologia hospitalar do Comitê Assistencial, técnico e científico em odontologia hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também presidente da Câmara Técnica, agora sim, de pacientes especiais do CRO de São Paulo, e é também cirurgiã dentista do Hospital das Clínicas da Unicamp. Fora outras coisas que a doutora Juliana, né, professora doutora Juliana tem, mas por aqui você já consegue ter ideia da bagagem, do conhecimento que ela tem para compartilhar com vocês. Então, está imperdível o nosso bate-papo. E Ju, para a gente começar, tá? Eu queria que você já começasse falando, dentro da sua experiência clínica, como tem sido a sua visão sobre a percepção do uso dos lasers no seu grupo de pacientes da odonto hospitalar? Então, vamos lá, né? Essa é uma pergunta, acho que a gente começa o nosso bate-papo, uma pergunta muito ampla, mas eu acho que o ponto principal é quando a gente pega a história da laser terapia. Então, a gente tem a laser terapia como uma nova tecnologia, né? Hoje, os hospitais procuram inovação para o atendimento, para a melhora da assistência clínica ao paciente. Então, a laser terapia, ela vem como uma inovação dentro da odontologia hospitalar. Então, se a gente pega a área médica, eles já usam laser terapia há muito tempo. Então, começa na oftalmologia por volta de 1950, né? E aí ela é inserida em várias áreas médicas. Na odontologia, ela aparece por volta de 1990, e aí vem a história do tratamento dos pacientes oncológicos com as mucosites orais. Mas hoje, a gente entendendo, a gente estudando, a gente fazendo as nossas pesquisas, né, os nossos atendimentos, a gente consegue ter essa ampliação do uso da laser terapia em pacientes comprometidos sistemicamente e também nos pacientes com deficiência. E o paciente ele tem procurado cada vez mais esse tipo de atendimento. Por quê? A mídia traz, né? A gente tem as redes sociais falando sobre isso, a gente tem os profissionais procurando bastante esse tipo de capacitação, de conhecimento. Então, acredito que todo mundo hoje tem uma visão extremamente positiva do uso da laser terapia, em alguns casos, ampliando, saindo um pouco desse foco da oncologia. Sim. Então, realmente, eu acho que é uma percepção muito boa. O paciente procura isso, né? Muitas vezes até gosta, né? Ele vai até o serviço, né? Ele liga, ele procura, ele faz um primeiro atendimento. Muitas vezes ele vem com ar de descrença em relação ao laser, porque como que eu vou ter um benefício de uma luz, né? Que muitas vezes eu não estou vendo porque está direcionado para a cavidade oral, né? Que não esquenta, não tem cheiro, não tem nada, e como que isso vai modificar a minha vida ou o curso da minha doença, né? Então, a gente traz isso e o paciente fica extremamente satisfeito com os resultados. Mas, claro, é o que a gente fala, por mais que exista uma procura, eu tenho que ter um profissional capacitado para usar essa tecnologia. E o mais importante, eu tenho que ter diagnóstico. Então, não adianta eu fazer o uso da laser terapia se eu não tenho um bom diagnóstico desse paciente. Então, o que o paciente apresenta?
né? Porque aí, assim, eu vou fazer um diagnóstico, vou fazer o tratamento e vou ter o resultado positivo da minha terapêutica. Se eu não tenho um resultado positivo, provavelmente eu errei no meu diagnóstico. Então, não adianta apenas ter o aparelho, não adianta apenas, eu sei os protocolos de atendimento se eu não sei fazer o diagnóstico. Tem que ser um bom dentista primeiro, né? Tem que ser um bom profissional, né? Entender. Tem que ser um atendimento, né, de um profissional que saiba um pouco de tudo. Então, sabe um pouco de patologia, de estomatologia, saiba fazer uma boa anamnese, feche uma boa hipótese diagnóstica, saiba fazer um exame complementar, que isso é importante. E especialmente na odontologia hospitalar. Na odontologia hospitalar. Onde as manifestações orais de diferentes doenças se apresentam de uma forma muito peculiar, muitas vezes em locais diferentes do convencional. Herpes é um exemplo disso. E, enfim, né, aquele profissional tem que realmente ter um preparo bem amplo, não só em laser, mas também, como você bem disse. É uma questão da experiência, né? Então, a odontologia hospitalar, ela é a nova especialidade da odontologia. Então, ela foi, né, reconhecida em agosto do ano passado, de 2023, como uma nova especialidade odontológica. Em 2024, teve as normativas, né, em relação ao especialista e aos novos cursos de especialização. Só que o entendimento é da experiência. Quanto mais eu atendo, quanto mais eu vejo pacientes ou casos complexos, eu tenho experiência para fazer aí a condução dos casos. Então, perfeito. Claro, a laser terapia, ela vem nesse grupo, né? Mas o que a gente sempre fala, é importante fazer uma boa anamnese, né? Ou seja, uma boa coleta dessa história, um bom exame clínico, fechar um diagnóstico, para aí sim você propor a laser terapia como uma proposta de tratamento para o seu paciente, né? Então, não adianta ter apenas a tecnologia, tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento. E hoje, Ju, na sua prática clínica, quais têm sido, né, as suas principais indicações do laser dentro do hospital? Tá. Então, eu acho assim, primeiro, né, que a gente tem como clássico são as mucosites orais nos pacientes oncológicos, né? Que muitas vezes até os próprios médicos chamam, né, de uma forma generalista, toda a lesão que o paciente apresenta é mucosite oral, né? Então, não é assim também. Então, a mucosite oral é uma lesão clássica, né, que o professor Sones já classificou isso, e só podemos denominar essas úlceras como mucosite oral nos pacientes oncológicos. Depois, outras lesões, elas têm outras denominações e seguem as características clínicas de outras lesões. Mas dentro do ambiente hospitalar, o que a gente pode ter que a gente tem muita indicação de laser? Então, a questão relacionada, né, às doenças imunomediadas, então pacientes com lúpus, com pênfigo, que apresentam manifestações orais. A gente tem medicamentos que levam a alterações orais. Então, o paciente chega com uma úlcera aftosa recorrente, que acha que é uma úlcera aftosa recorrente, que nada mais é do que uma afta, pessoal, mas se apresenta por conta de uma resposta medicamentosa que o paciente está fazendo. A questão relacionada às doenças, às infecções oportunistas. Então, lembra, dentro do hospital tem muita gente doente. Gente doente vai ter não só a doença que ele está tratando, mas outros agravos que a internação leva também a esse paciente. Então, a gente tem que ser capaz de fazer esse diagnóstico e propor a laser terapia como tratamento, né? Um assunto que eu acho que está pipocando, que acho que todo mundo, você deve ouvir muito, eu também devo ouvir, e eu ouço muito, na verdade, são as necroses ósseas. A gente tem tanto necrose óssea de tecido mole, quanto necrose óssea dos ossos mesmo, né? Necrose do tecido mole e necrose do tecido ósseo. E a laser terapia, ela vem super ajudando. Então, por exemplo, eu sou formada já há um bom tempo. Antigamente, quando a gente chegava com o paciente com necrose, a gente já fazia um tratamento cirúrgico. A indicação era tratamento cirúrgico. Era mais radical, né? Era mais radical e muito mais mutilador para o paciente. Hoje a gente está num momento histórico que a gente está tentando ser o mais conservador possível, preservando tecidos, estimulando tecidos, para que a gente tenha menos mutilação nesses pacientes. E tá isso, mais conservadora, né? A laser terapia, a fotobiomodulação, ela vem realmente como um grande tratamento, primeiro grande tratamento que a gente vai fazer nesses pacientes. Então, a gente sai da oncologia e começa a abranger cada vez mais pacientes com o uso aí da laser terapia. Sim, e que nem você falou, né? Vem toda uma trajetória desde o desenvolvimento do laser, muitas pesquisas sendo desenvolvidas. Hoje a gente já tem, inclusive, guidelines internacionais que indicam, que recomendam o uso do laser para mucosite, que foi o que você começou dizendo, né? Vem 2020 para cá. Vem 2020 para cá. Hoje até em pediatria também tem. Mas
Claro, a gente tem mais evidências sobre a terapia de fotobiomodulação, do laser e tudo mais, mas inclusive para os casos que você falou de necrose, infecções oportunistas, a gente também tem acompanhado nos últimos 10 anos uma crescente nos artigos científicos mostrando os benefícios da terapia fotodinâmica antimicrobiana. E aí, também queria te questionar, a PDT, como que você tem feito? Você tem utilizado no hospital? Tem sido rotina tanto quanto laser? Como que entra a PDT nessa dinâmica dos seus atendimentos? Olha, eu acho que a terapia fotodinâmica, ela vem, né, para você melhorar a questão relacionada ao uso de medicamentos sistêmicos, né? Então, a gente hoje utiliza para as infecções oportunistas. Então, você pega lá candidíase oral, herpes, outras infecções virais que têm acometimento na boca, então Epstein-Barr, citomegalovírus, que a gente tem um pool de vírus presentes em cavidade. Só que a gente não tem a doença porque a gente está imunocompetente. Então, quando o paciente fica doente, né, o que a gente chama de imunossupressão, esses vírus, essa microbiota, ela se torna patogênica. Então, quando a gente pensa em algo local, que vai, né, descontaminar ou destruir ou fazer um controle dessa microbiota bacteriana, fúngica ou viral, a terapia fotodinâmica ela vem nesse contexto e tem excelentes resultados. Por que a gente tem utilizado muito e vamos utilizar cada vez mais? E por que a classe médica tem apoiado o uso da terapia fotodinâmica? Porque isso reduz o uso de medicamentos sistêmicos. Então, assim, não é algo que eu tenho hoje, um paciente que está aqui, né, fez uma febre, fez um mal-estar, fez um herpes, por exemplo. Labial, né? Esses pacientes têm herpes num contexto muito mais generalizado, né? Muito mais debilitante, porque eu tenho uma condição geral mais complexa, mais comprometida. Então, vai ter que ser associado medicação sistêmica. Não tem jeito. Ou é medicação por boca, por via oral, ou medicação endovenosa pela administração com acesso venoso. E quando a gente pensa no uso da terapia fotodinâmica, eu diminuo, não é que eu vou retirar esses medicamentos, mas eu vou usar em menor dosagem, em menos dias. Então, isso faz com que a gente tenha uma diminuição da sobrecarga medicamentosa para o paciente. Então, vai usar menos medicamento. Acelera a qualidade de vida, porque você retorna antes ainda, né? Não só isso, mas diminui o uso de medicamento. Porque o paciente já está administrando outros medicamentos. Então, e a resposta clínica, ela é extremamente favorável, extremamente positiva. Porque o paciente tem dor, o paciente não come por boca, o paciente tem sangramento. Então, se a gente faz, claro, entra aqui a questão do diagnóstico, realmente um diagnóstico bem feito, né? Que eu consiga fechar um bom diagnóstico e propor um tratamento. Que aí, claro, existem protocolos específicos para cada diagnóstico. O laser, ele tem que ser executado à risca. Então, o que acontece, né? Pontos de aplicação, a questão de qual protocolo, a dose. Então, tudo isso tem que ser seguido pelo profissional. Porque parece uma besteira. Vou lá fazer um laser. Fala, opa, você vai lá fazer um protocolo de laser terapia. Então, a gente vai definir a extensão da lesão, como que vai ser aplicado. Porque o que acontece? As pessoas viram para mim, me ligam, como assim devem ligar para você? Fala assim, uso o laser, não tenho boa resposta, não tenho bons resultados. Ih, chove, gente. Aí eu viro e falo assim, mas qual o protocolo? Primeiro, qual o diagnóstico? Então, já erra no diagnóstico. Aí a pessoa já se confunde aí, né? Já erra no diagnóstico, porque não sabe qual a lesão que o paciente tem. Segundo ponto que é importante, não sei o protocolo que eu vou aplicar nessa lesão. Então, já errou no segundo ponto, né? E terceiro, faz laser, faz a aplicação da laser terapia de uma forma errada. Então, você tem vários erros, por isso que o resultado não é positivo. Então, o laser, eu sempre falo, a laser terapia é para o virginiano. Eu sou virginiana, por isso que eu falo. Se você você faz lá o protocolo, o que você colocou, você tem que seguir. Com certeza. Para que você tenha os melhores resultados. Eu costumo dizer assim, que laser, eu já até falei isso em outros episódios, né? É uma tecnologia de baixa complexidade, mas ela não é fácil. Porque por trás daquela técnica que é só apertar o botão, irradiar, o que vem por trás desse botão? Todo o seu raciocínio na seleção dos pontos, do protocolo. Será que é o momento de aumentar? Porque você tem que individualizar. O protocolo que foi feito em você não vai ser feito em mim, não vai ser feito numa criança, num idoso, num homem, num obeso, num paciente magro. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, o protocolo é um caminho. Com certeza. É um guia. Mas assim, o tratamento é individualizado. Então, para cada paciente, eu vou fazer todo esse processo, né, de desenvolvimento de um raciocínio, vou utilizar esse protocolo, mas eu vou aplicar nesse paciente. Então, o tratamento sempre é individualizado. Então, isso vale para qualquer paciente.
Isso vale para qualquer paciente. Então, em qualquer área, em qualquer especialidade odontológica, a gente tem que lembrar, tá? Então, isso traz essa questão da individualidade, do conhecimento. A gente vem de uma geração, a nova laser terapia são aparelhos que já vêm programados, com um protocolo já estabelecido. Muito mais simples, né? Quando a gente pegou, né, o Twin Laser, que era lá atrás, que são os primeiros aparelhos de laser que a gente tinha no país. Que eu ainda tenho. Eu adoro. Então, e ainda existem, a gente tem ainda esses equipamentos. Mas tinha uma outra configuração. Né? Você tinha que calcular a dose, fazer todo um esquema, que era um pouco mais complicado. Mas a gente já tinha resultado lá atrás. Muito bons, inclusive. Muito bons. Tá? Então, claro, isso traz a questão da inovação. Nós estamos, os aparelhos agora que já vêm pré-programados, eles causam uma melhoria, uma facilidade da tecnologia. Mas isso não exclui a questão do conhecimento, isso não exclui protocolo de aplicação. O profissional não pode ficar preguiçoso a ponto de não voltar para o básico da física e estudar, né? Com certeza. E uma coisa que você falou que foi muito importante, né? Não só naquele contexto de individualização, mas você comentou sobre a redução do uso de medicações sistêmicas e tal. Tem uma questão dentro do laser e odontologia hospitalar que eu acho fundamental a gente tocar nesse assunto. Eu já me deparei com profissionais que falam, poxa, o laser é tão bom, terapia fotodinâmica é tão boa, que lá no hospital eu estou usando só laser para tratar o meu paciente com herpes, ou para tratar meu paciente com osteoradionecrose, osteonecrose, enfim. E eu acho que é uma questão muito delicada, por quê? Porque ainda que o laser e a terapia fotodinâmica sejam, sim, protocolos muito bons e interessantes, nem sempre ou quase nunca a gente exclui, né, Ju, a nossa conduta clínica convencional, tá? Principalmente na odontologia hospitalar, é um paciente que já está medicado, a gente muitas vezes não interfere no protocolo médico e fica somente usando as tecnologias, né? Essa responsabilidade do profissional de entender que a gente pode somar e isso não exclui o tratamento dele médico convencional, eu acho que vale muito pontuar. Claro que não são todos, mas eventualmente a gente se depara com profissionais que querem excluir. Não, deixa sem medicação e a gente vai tratar exclusivamente com laser. Como você vê essa questão? Essa é uma questão assim que a gente considera muito quando a gente fala de ética e bioética, trazendo uma outra questão da parte da responsabilidade, né, do profissional em si. A gente tem um ponto importante chamado autonomia. O que é autonomia? É o direito que eu tenho de fazer o diagnóstico, fazer meu tratamento de acordo e baseado em evidências científicas, tá? Então, isso é importante. Acho que aqui, né, é um lugar bacana para a gente falar que tudo que a gente faz é pautado em evidência científica, né? Não é que a gente acorda um dia com uma ideia da carochinha, eu quero fazer isso. Então, tudo é baseado em estudo e em evidência científica, tá? Então, quando você pensa em autonomia, eu tenho que preservar o diagnóstico e a conduta do médico que está sendo responsável por esse paciente. E eu, como dentista, vou fazer a parte que cabe à odontologia, tá? Então, tudo que é pertinente à odontologia, eu vou fazer. Claro, eu vou discutir com o médico a questão da condição clínica desse paciente, qual medicamento, se a gente pode ajustar alguma coisa, como que a gente pode melhorar esse cenário. Mas, assim, interferir em conduta, isso é uma questão até de infração ética, né? Então, cada um tem a sua autonomia. E outra, uma coisa importante, não critique, né, o colega dentista ou colega médico que está fazendo um acompanhamento desse paciente também, né? Então, a gente sempre tem a questão, eu tenho conhecimento, eu acho que eu posso agregar nesse caso, em alguma conduta diferente, então eu vou fazer, desde que seja pautado em evidências científicas, né? E sempre ter essa conversa muito boa. O dentista, a odontologia, é uma profissão que nos colocou dentro de um consultório de 4 paredes, né? Um lugar, um recinto fechado com um auxiliar, e nos isolou dos outros profissionais da saúde. Solitária, né? E aí, quando você começa a se relacionar com os outros profissionais da saúde, isso traz um ganho de conhecimento, isso traz um ganho de benefício de você associar terapias que vai trazer um benefício para esse paciente. Então, quando a gente fala de odontologia hospitalar, a gente sempre fala, né? É a questão de você se sentir profissional de saúde, porque você está inserido num contexto que você vai conversar... Multiprofissional, né? Você vai conversar com todos os outros profissionais da saúde. Então, isso vai fazer com que você tenha conhecimento, que eles entendam o que a odontologia faz, quais são os benefícios que a gente vai trazer para esse paciente, o que a gente pode agregar, né? E hoje existem equipes, por exemplo, hoje no HC aqui de São Paulo, né, da Faculdade de Medicina, assim como no Hospital de Clínicas da Unicamp, a gente já tem essa necessidade, as equipes solicitam
né? A questão da atuação do dentista para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento. E geralmente o tratamento é um dos tratamentos que a gente vai utilizar é a laser terapia. Entendeu? Então, ótimo. isso faz esse cenário crescente. E uma coisa que a gente sempre fala, laser, né? Existe muito contexto mais hospitalar hoje, a gente utiliza, né? Por mais que a gente fala que existe, existe um custo para o aparelho, existe um custo de manutenção, não é só comprar o aparelho e ficar 5 anos com ele, existe uma questão de manutenção do aparelho, né? Que os hospitais até exigem isso, Isso, né? Então nossa engenharia clínica, né? Ela sempre faz essa manutenção preventiva dos aparelhos, né? Para ver se está tudo certo. Então isso também é importante a gente lembrar, que às vezes eu tô com o aparelho há muito tempo, antigo, nunca mandei para manutenção. Uma coisa importante, Lu, que a gente tem que pautar, é assim, no cenário da odontologia hospitalar, eu tenho uma questão da biossegurança que é muito complicada, tá? Então, a questão do uso das barreiras para aplicação do laser, a questão do uso do óculos de proteção e a desinfecção desse óculos de proteção depois do uso, a questão da desinfecção dos aparelhos, né? A questão de todo o cuidado. Por mais que eu tenho, né? Eu sempre falo que a odontologia hospitalar, ela realmente causa brilho nos olhos, porque é uma odontologia diferente, tá? Mas ela necessita de um conhecimento, de uma experiência para ter não só o manejo com o paciente, mas da rotina... uma responsabilidade, da rotina, né? De forma hospitalar. geral. Da rotina hospitalar. Então, eu não posso chegar com a maletinha do laser e deixar em cima da cama do paciente. Então, existe um lugar específico para deixar o material. Eu não posso pegar esse laser de qualquer forma. Eu tenho que fazer desinfecção das mãos, eu tenho que me paramentar. Não é simplesmente ir lá para aplicar um laser. Eu tenho todo um contexto de preparo, de paramentação, da questão da colocação das barreiras, de um fluxo. Eu entro no quarto, o paciente está isolado, com uma bactéria multiresistente, para eu não me contaminar com essa bactéria, para eu não levar para outros pacientes, porque... Para não contar o aparelho, né? O equipamento que você levar para o outro o paciente. aparelho ele pode ser uma fonte de infecção cruzada. Então, a pessoa que não tem experiência e é chamada para fazer um atendimento, ela não imagina o cenário que ela está se metendo. Então, existe muita responsabilidade, porque assim, querendo ou não, todos os nossos passos hoje são rastreados dentro do hospital. Então, ele sabe qual paciente que eu atendi, o momento que eu atendi e depois a sequência de contaminação que o profissional pode causar. Claro que isso vale para qualquer profissional. Enfermeiro, médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, mas a gente tem que entender que essa questão de entender a rotina hospitalar, ter esse conhecimento do manejo, diminui esse risco, principalmente quando a gente fala de biossegurança. Perfeito que você colocou. E já dando um link em pacientes de maior complexidade, a gente não poderia deixar de falar sobre os pacientes de UTI, né? Teve um recente, né, muitas discussões falando sobre os cuidados de higiene e descontaminação oral de pacientes em ventilação mecânica, pacientes entubados, principalmente pacientes graves, né? Vocês têm usado a terapia fotodinâmica ou laser terapia associado a esses cuidados? Você ainda não tem essa experiência? Como tem sido no seu serviço? Então, vamos lá, olha. O ambiente UTI é um ambiente um pouco complicado e que demanda... A gente tem que ter experiência para atender esse grupo de pacientes, porque é um paciente crítico, é um paciente agudo, é um paciente que muitas vezes está o que a gente chama de invadido, então é um paciente que não respira sozinho, então tem um tubo na boca que vai respirar, que vai ter o pulmão para respirar, ele está cheio de acesso, porque ele está com medicações que vão correr na veia, e é um paciente muitas vezes, ele é grave, né? E aí quando você pensa na laser terapia ou na terapia fotodinâmica, a gente tem que ter, quando o profissional ele entra nesse meio, a gente tem que ter um protocolo de cuidados bucais, que a gente fala, né? E esse protocolo vai desde fazer a higiene oral, porque o paciente não vai conseguir fazer a higiene, então a equipe que pode ser feita, essa higiene, ela pode ser feita pelo dentista? Pode ser feita pelo dentista, mas o que a gente orienta é treinar as equipes de enfermagem, porque a escovação ou a higiene oral, ela faz parte dos cuidados diários. Então a enfermagem faz isso no paciente que é dependente de cuidados, ou seja, ele não consegue fazer a higiene própria, tá? E aí, dentro desse protocolo de cuidados orais, o diagnóstico de infecções oportunistas ou de traumas em cavidade oral ou de lesões traumáticas que acontecem durante essa internação, que a gente chama de agravos que acontecem durante a internação, porque a internação, ela debilita muito o paciente.
Então, não é só fazer o diagnóstico e tratar. A internação debilita muito o paciente. Então, todas as equipes fazem de tudo para que não ocorra, né, esse processo, esses agravos. Então, quando você pensa na laser terapia, o primeiro ponto que a gente vai pensar, né, é a questão das infecções oportunistas. Então, tem lá cândida, herpes, todas as outras viroses que vão acontecer. Relacionado a trauma. O paciente tem muito trauma em cavidade oral. Por quê? Você está entubado, você está sedado. Quando começa a diminuir a sedação, o paciente desperta. Imagina você despertar como um tubo dentro da garganta. Você não sabe onde está, você tem a parte cognitiva alterada, você tem um processo, muitas vezes, de medicamentos que vão levar a uma diminuição da consciência. Então, toda vez a gente pode ter traumas na mucosa oral. Então, o paciente tem lesão traumática em lábio, em língua, né? Muitas vezes a gente tem perda de tecido, né? Então a gente tem a perda de tecido. E aí quando você pensa na laser terapia, claro, não é só laser terapia. Existem, claro, uma sequência de procedimentos que a gente vai fazer para proteger esse paciente. E uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte, a laser terapia traz segurança durante a internação hospitalar. Por quê? Por exemplo, nesses casos de pacientes que se automutilam quando está reduzindo a sedação. Se o paciente se morde, claro, eu tenho que diminuir ou fazer um anteparo para esse lábio não inverter ou para o paciente não... São os protetores bucais. Então, eu tenho que colocar um protetor bucal, mas junto com o protetor bucal eu vou fazer laser terapia. Porque eu tenho que estimular o tecido a cicatrizar. Acelerar o processo de reparo. Eu tenho que promover a analgesia, porque dói, sangra. Então, claro, eu vou ter o tempo lá de cicatrização do tecido? Vou ter. Isso é uma resposta que o próprio tecido, a própria fisiologia, ela vai se resolver. Mas eu tenho que estimular. Então, claro, se eu tenho lá um processo que vai demorar 10, 14 dias, utilizando laser, em 4, 5 dias eu tenho uma condição melhor. Já tenho tecido de granulação, já parou de sangrar, já não tem risco mais de infectar, o paciente está melhor, tipo, você vê que o paciente não tem mais aquela cara de dor, ou quando você vai fazer a manipulação, o paciente não tem mais aquela face de dor, porque ele não vai verbalizar, óbvio, tá sedado, mas ele não tem mais aqueles estímulos quando a gente vai manipular o paciente. Então, quando você pensa na laser terapia, não é só a diminuição dos agravos, mas é a segurança que o paciente tem durante a internação. Claro, com uma equipe treinada, capacitada, dentista experiente, né? Então, você tem aí quando a gente fala de você estudar ou de você atuar, fazer estágios nessa área, é para você entender esse contexto. É diferente daquilo que a gente aprendeu na graduação, diferente daquilo que a gente faz no consultório. Eu até brinco que é uma outra graduação, né? Por conta dessa questão, desses detalhes. Detalhes de conduta, de relacionamento com a equipe. De tudo. Então, tudo esses diferente. detalhes, eles são realmente, eles fazem a diferença no tratamento. Então, quando a gente fala de experiência, é isso. Você entender o paciente, avaliar o paciente, ver o que está acontecendo e propor um tratamento adequado. Ótimo. E também pensando em pacientes graves, agora não entubados, tá? Mas vamos pensar em pacientes em tratamento paliativo, né? Que são pacientes que muitas vezes têm uma diminuição na qualidade de vida, podem estar aí em sofrimento, e que ainda que eventualmente não exista a cura, existe o cuidado. Acho que a gente pode sempre cuidar, para que ainda que ele esteja aí, né, em momentos mais complicados, alguns em fase terminal, eu acho que a gente pode ajudar. E aí, nesse contexto, eu acho que o laser ele pode ser uma ferramenta importante nesse auxílio à qualidade de vida, onde a gente não visa a cura, mas o cuidado. Você tem implementado isso? Eu sei da sua rotina, eu já assisti aulas de pessoas da equipe, suas, que você comenta. E eu acho importante também esse tema, você colocar, né? Então, acho que para todos os pacientes, inclusive esse grupo, né? Que muitas vezes ficam esquecidos, eu espero que não para a maioria dos grupos, né? Mas como você tem feito e enxerga também essa abordagem de cuidado voltado para a qualidade de vida? Eu acho que assim, o tema cuidados paliativos hoje é um tema que também vem muito forte na área da saúde em geral. A odontologia tem entrado nessa temática. É uma área muito importante, porque a gente tem a questão que antigamente esses pacientes, eles ficavam sofrendo ou ficavam sendo submetidos a tratamentos que prolongavam a dor e até a questão relacionada ao sofrimento. E hoje a gente tem toda uma filosofia e já tem evidência científica sobre cuidados paliativos, né? E até o que a gente chama de
cuidados proporcionais hoje, em que a odontologia está inserida nesse contexto. Por quê? Porque o paciente pode ter a mesma coisa, lesões, infecções oportunistas, ele pode ter respostas da mucosa a medicamentos. Então, claro, também cabe essa questão do diagnóstico, uma boa conversa com a equipe, né? Olha, eu vou fazer esse procedimento que vai melhorar essa questão da cicatrização, vai diminuir a dor dele, eu vou hidratar as mucosas, né? Então, também tem esse cenário da laser terapia sendo hoje muito utilizada nos cuidados paliativos. E assim, tomando uma proporção muito grande e trazendo bons resultados, tá? Mas também é aquela história, o cuidado paliativo, não chega, hoje também não chega a ser uma especialidade médica também, mas é um tipo de cuidado que o paciente vai ter em algum momento de doenças que não tem cura e já tem um tratamento reservado, tá? Não sou a melhor pessoa para falar sobre cuidado paliativo, mas a gente faz cuidado paliativo em alguns grupos de pacientes, principalmente em criança, né? Existe também cuidados paliativos em crianças, em adultos e idosos. Mas, assim, o que a gente pode colocar é que a laser terapia associada a outros cuidados, eles são importantes para a questão relacionada ao conforto do paciente. Então, claro, você promove o laser, você utiliza menos analgésicos opioides, você diminui a quantidade de medicamentos que esse paciente vai fazer uso, né? Diminui a toxicidade sistêmica, dá conforto, dá qualidade de vida, que é o mais importante. Mantendo essa autonomia dele das funções orais, né? Sim. Para que ele consiga continuar comendo, falando, socializando ou de uma forma por digna, exemplo, né? em algum momento ele quer se alimentar por boca, né? Não é a principal via de alimentação dele, mas ele quer pôr um alimento em boca, mas ele tem muita dor, né, muito desconforto. Então, cabe a gente avaliar por que tem essa dor, por que tem esse desconforto. A laser terapia entra nesse cenário de analgesia, né, para que ele possa se alimentar, ter o prazer oral, né, e acho que isso é o mais importante para proporcionar qualidade de vida e bem-estar, né, qualidade de vida. É isso mesmo. E bom, você que acaba sendo referência para muitos profissionais que pretendem seguir nessa área e tal, eu acho que você poderia deixar aqui a sua opinião para quem pretende seguir ou já está e quer ficar ainda melhor, né? Hoje, você acompanhando, então, o quanto o laser tem entrado e representado positivamente, né, como uma alternativa de tratamento na odonto hospitalar, hoje um profissional que atua na odontologia hospitalar, você acha que é imprescindível, que é importante, mas de repente ainda não exclusivo, que esse profissional domine a laser terapia? Você acha que vai fazer falta para ele que está entrando nessa área não dominar, não entender? Como que você vê o contexto desse profissional antigo, que não se atualizou, ou do novo, né, que está pretendendo entrar? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta capciosa. Não é uma pergunta... Mas nada tendencioso, aqui é LaserCast. É uma pergunta capciosa. Por quê? Porque, assim, a gente tem dois tipos de profissionais. Então, aquele que acha que odontologia hospitalar é só laser terapia, que odontologia hospitalar é só paciente oncológico que tem mucosite, né? E não sabe a outra, porque isso é uma pequena porcentagem do que a odontologia hospitalar pode fazer hoje, e faz hoje, né? Então, quando você pensa nas mucosites no paciente oncológico, a gente, claro, existem centros de oncologia que o foco é o paciente oncológico. Mas se você pega odontologia hospitalar em hospitais gerais, pediátricos, obstétricos, né? O foco não é oncologia. O foco é a odontologia hospitalar, é fazer procedimento, atendimento clínico a pacientes que estão em tratamento médico internados, hospitalizados, tanto em enfermaria, quanto pronto-socorro, quanto na UTI, ou no domicílio, no home care, né? E aí, então, tem esse tipo de perfil de profissional. E o outro, ele acha que a odontologia hospitalar pode viver sem a laser terapia, ou que não precisa, né? Que medicamentos podem suprir a função da laser terapia, né? E isso não está errado, isso a gente pode utilizar, existem protocolos sem o uso da laser terapia, mas a laser terapia ela é fundamental hoje em dia na nossa atuação da OH. Por quê? Porque a gente tem inúmeras situações, inúmeros pacientes, inúmeras patologias que a gente sabe que melhoram de forma expressiva, e isso traz importância clínica, de melhorar clínica médica para esse paciente. A questão relacionada a quando a gente pensa no paciente que não está comendo por boca, né? Nessa progressão de dieta, então até a questão do conforto oral, de você se alimentar por boca, eu sempre brinco, né, que comer por boca é melhor que comer por sonda,
Né? Então, o comer por boca ele é importante, né? A questão das equipes médicas já estarem sabendo da laser terapia fora do contexto oncológico, vendo os nossos resultados diários em clínica, na UTI, nas enfermarias. Então, assim, e outra história, né? Não adianta apenas comprar um aparelho de laser. Muitos colegas me ligam e falam, acabei de adquirir um aparelho de laser. Eu falo, nossa, eu falei, que bom. Que bom. Aí eu pergunto assim, você sabe usar? Agora adquira o curso, porque só o você sabe equipamento... usar? Ah, mas já vem um protocolo pré-definido com o fabricante. Eu falo, ok. Eu falei, então vamos lá. Ó. Então você tem uma super arma na mão que você não sabe manipular. Então é necessário se capacitar em relação à tecnologia, à laser terapia, para ter os melhores resultados. E também existe essa questão, né? Ah, porque eu não consegui, meu paciente não melhorou. Então, não melhorou por quê? Você não está sabendo usar o aparelho, ou você errou o diagnóstico. Ou você errou o diagnóstico, ou você não sabe usar a tecnologia. Então, assim, por mais que hoje a gente tenha no Conselho Federal de Odontologia habilitação com laser, habilitação em laser terapia. Então, se é uma habilitação, precisa fazer o curso. Então, entendo que tem pessoas profissionais que são autodidatas, né, que sabem, né, de um pouco de tudo, ok. Mas, assim, para você usar a ferramenta corretamente, para você ter os melhores resultados, tem que estudar, tem que fazer o curso. Tem que fazer um curso específico na área de laser terapia, tá? Então, hoje, sim, é fundamental, mas a gente só vai ter os melhores resultados se eu souber operar essa máquina, souber operar a tecnologia. Então, essa formação conjunta, ela é importante, ela se soma, né? Com certeza. Mas já que você falou tanto, né, de uma formação dentro da laser terapia, eu acho que para a gente terminar, passou muito rápido. E um assunto que eu queria... É 15 minutos que a gente já... Passou 15 minutos? É isso? Ai, olha, flui, né? Quando a gente gosta desse tema. Mas eu acho importante também ressaltar que hoje a gente vê, né? Você falou, a odontologia hospitalar é uma especialidade nova. A gente tem acompanhado cursos novos também surgindo, e que a gente que já trabalha e conhece muitos pesquisadores e dentistas que atuam nessa área, antigos, a gente conhece quem realmente tem experiência, quem não tem, mas o recém-formado, aliás, ele não tem muitas vezes essa noção, e acaba se inscrevendo em cursos que não tenham tanta informação baseada em evidência científica e tal. Se você fosse hoje dar uma dica para profissionais que querem seguir essa área, então agora não pensando em laser, mas basicamente na odontologia hospitalar, que eu sei que é o que você domina ali e tem essa experiência como docente também, né? Recebe esses alunos em residência, em cursos diversos. Nesse contexto geral, qual a dica você daria para aquele profissional que quer entrar de uma forma responsável, com a real experiência, sabe que vai sair com uma formação boa e consistente para essa atuação? Tá, isso é uma boa pergunta também, porque assim, eu sempre falo que as pessoas, às vezes elas me ligam e falam assim, eu tenho uma oportunidade de montar um serviço de OH dentro de um hospital. Eu falo, nossa, que ótimo, fico feliz de ter mais um colega dentro do hospital, né? Porque não é porque eu sempre brinco, eu tenho emprego, eu não quero mais emprego, eu quero capacitar as pessoas para que elas procurem empregos, bons empregos, e que elas sejam pessoas capacitadas para assumir esses empregos. Então eu sempre falo, as pessoas têm oportunidade de montar um serviço, de atuar num serviço de odontologia hospitalar, mas muitas vezes não querem se capacitar. Eu falo, então não adianta ter oportunidade se você não tem capacitação, porque a mesma mão que vai abrir essa porta para dar oportunidade, ela vai fechar, porque você não tem um conhecimento sobre isso. E atender gente doente, você tem uma grande responsabilidade, porque às vezes, né, você fala, não vai trazer nenhum malefício para o paciente, mas nesse grupo de pacientes vai causar um malefício. Então, quando você pensa em estudar, em se capacitar, importante é fazer bons cursos com professores que estão vigentes, que trabalham na área. Então, o Google está aí, o currículo Lattes, o escavador está aí para a gente poder ter essa informação sobre o currículo e a experiência dos professores. Uma coisa importante que a gente sempre fala do OH é a questão da prática. Tem que praticar. Então, os cursos hoje, na normatização do CFO em relação à odontologia hospitalar, é um curso lá de 605 horas, em que uma parte é teórica e a grande maioria dessas horas é prática.
Porque você tem que atender pacientes, você tem que ver caso clínico, você tem que discutir, você tem que interagir com essa equipe, porque isso faz parte da sua experiência, da sua capacitação para ser um bom profissional em odontologia hospitalar. Então, o que a gente sempre fala, olha o curso em si, veja quem são os professores, veja a experiência desses professores, vê o que vai ser abordado no conteúdo teórico, veja se tem prática, porque tem que ter prática. E a prática, a gente fala, é de atender paciente, não é só ver paciente. Então, tem que manipular o paciente, tem que atender o paciente. Aprender a evoluir o paciente da forma correta. Aprender Aprender a ver prontuário, ver prescrição, ver exames complementares, ver como que a gente conversa com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a fisioterapia, com a fonoaudiologia. Reuniões clínicas, multi. Isso, fazer discussão de caso. Então, tudo isso é importante quando a gente fala da formação do profissional. Isso vale para qualquer área, né? Mas a odontologia hospitalar tem essa questão da responsabilidade, né? De estar inserido num contexto que agora não é também tão novo, porque, por exemplo, eu já tenho 22 anos de hospitalar. 22 anos trabalhando dentro do hospital. Então, é um cenário que hoje é novo por conta da nova especialidade. Mas já que tem antes era a habilitação, isso, então agora é especialidade. Houve uma transição aí, agora é especialidade. Agora é especialidade odontológica. Então, você tem toda essa questão e esse cenário que traz a necessidade de uma capacitação. Então, o dentista, e não é só fazer o curso, viu, gente? Ah, fiz o curso, sou especialista em OH, vou arrasar. Ok, eu estudo todo dia. Pelo menos uma vez por dia eu abro o PubMed e vou dar uma olhadinha quais são os assuntos que o mundo está estudando. Por quê? Eu trabalho dentro do hospital. A medicina, ela muda todo dia. A odontologia, por exemplo, eu sempre cito, né, que a nova tecnologia na odontologia é a laser terapia. A laser terapia é uma inovação, é uma tecnologia que a gente está sendo... dinâmico. E é dinâmico. Mesmo dentro da laser terapia, novos protocolos e apresentações, equipamentos diferentes são lançados. Nova utilização. Então, é uma inovação e, para mim, a mais nova tecnologia dentro da odontologia é a laser terapia. Quando você pega a parte médica, ela muda todo dia. Todo dia tem doença nova, tem medicamento novo, tem projetos de pesquisa novos, medicamentos novos sendo utilizados, fase 1, fase 2, fase 3, e esse paciente chega pra gente. O médico traz ele para nós. Esse paciente aqui, ele tem uma doença rara, que é só um no mundo, ele tem 5 vivos, ele é o único vivo aqui no Brasil. Então, se você não sabe isso, como que você vai atender bem esse paciente? Como que você vai propor um protocolo de atendimento para esse paciente? Com certeza. Então, por exemplo, essa história de se capacitar e continuar estudando, eu acho que é uma das grandes vantagens da odontologia hospitalar, porque a especialidade pede para a gente. É importantíssimo. Você hoje também atua, né, nos programas de residência, inclusive, né? Sim. Como é que funciona para quem quer se inscrever? Então, vamos lá. Eu sou uma grande defensora da residência, né? A residência odontológica, ela segue o mesmo padrão da residência médica. Mesmo tempo também? Mesmo tempo. Tem valor de tem bolsas que são pagas pelo Ministério da Saúde, então bolsas custeadas pelo Ministério da Saúde, igual, mesmo valor que para médicos. Tá? Isso é importante a gente dizer. Por ser uma defensora, eu acredito que todo profissional dentista que se forma deveria fazer residência odontológica para entender a questão de como tratar o paciente do contexto geral, médico e odontológico, da questão da interação com essa equipe, né? De você trabalhar com o SUS, o Sistema Único de Saúde, por mais que a gente tenha essa questão do consultório privado do particular, mas entendimento de quem sustenta nosso atendimento, assistência em saúde no Brasil é o SUS, então isso faz com que a residência aproxime o colega dessa questão. E não só isso, traz a questão de sempre ter contato com a ciência. Então, tudo que a gente faz é baseado em evidências científicas. Então, e também prepara o profissional. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma questão para ser resolvida, eu consigo ir até a literatura e conseguir ter isso tudo o aluno também dinamismo. Aprende fazendo esses cursos, né? Com certeza. Ele aprende só a atuar, mas também a se atualizar. Se atualizar, né? E ter autonomia para se atualizar. E como que eu procuro, e como que eu vou me orientar e continuar estudando entender depois. A qualidade do artigo, porque também não é só porque está no PubMed isso mesmo. que ele é a verdade absoluta, não é? Tem revistas que, infelizmente, não tem aquela avaliação por pares e não é que está publicado que é realmente a verdade. Análise crítica, né? Isso. Aprender com profissionais que já atuam há mais tempo a ter esse senso crítico. Então, isso tudo eles aprendem na residência. E aí, hoje, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, a gente tem
2 programas de residência. A residência uniprofissional em odontologia hospitalar, né, que a gente já tem esse ano de 2024, né, com as inscrições fechadas, mas a residência uni em odontologia hospitalar e a residência multiprofissional em urgência e trauma, por mais que tenha esse termo urgência e trauma, é para o atendimento do dentista fazendo procedimento clínico na UTI. Então, vai atender especificamente UTI. pacientes na UTI, tá? Essa residência está com inscrições abertas, né? Mas todo ano a gente tem prova para residência, porque os nossos cursos têm duração de 2 anos ou 3 anos para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, porque a gente tem um programa de residência. Esses programas têm duração de 2 a 3 anos, é dedicação exclusiva, então tem que passar lá 60 horas com a gente por semana juntinho, então sempre no WhatsApp, sempre trabalhando junto, estudando, fazendo seminário, discutindo o caso, atendendo a população, atendendo nossos pacientes, né? E tem lá no final a certificação pelo Conselho Federal de Odontologia na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial ou em odontologia para pacientes com necessidades especiais ou dor orofacial. A gente tem ainda o projeto pedagógico antigo, porque é uma nova especialidade, a gente vai atualizar ainda o nosso projeto pedagógico para também ser possível fazer a certificação da odontologia hospitalar, né? Porque não era especialidade. Então, a gente trabalha muito, não só na parte atendendo o paciente, não só na parte do ensino, também na parte da pesquisa, mas também a gente trabalha muito divulgando a especialidade. Não adianta ser um profissional e trabalhar apenas dentro da sua instituição. A gente tem que garantir, né, que as pessoas, os colegas dentistas, os colegas não dentistas, os profissionais da saúde, conheçam cada vez mais o profissional que trabalha dentro dos hospitais, o dentista que trabalha com odontologia hospitalar, para mostrar a importância da especialidade e também dos resultados positivos que a gente pode fazer com os pacientes internados. E que é aquela história, o paciente, às vezes ele tem um prognóstico, né, que está sendo já sendo tratado, mas o paciente não melhora. E aí, quando a gente faz a nossa intervenção odontológica, a gente tem um resultado positivo. Então, isso também é importante a gente dizer, né? Que por mais que a gente pensa na boca, mas na boca ela tem um contexto sistêmico. Contexto sistêmico extremamente importante. Isso sendo bem feito, nossa, é muito bem visto pela equipe multi, pela equipe médica, que tem valorizado pelos cada gestores. vez mais. Então, o gestor hospitalar também quer resultado. Claro, com certeza. Né? Então, eu sempre brinco que não é luxo ter dentista no hospital, ele é essencial, é fundamental. É o profissional que demorou para chegar. É o profissional da saúde ficar, que demorou para chegar. Mas agora, todo dia, a gente mostra a nossa importância dentro dos hospitais. Sem dúvida. Eu já tive essa experiência, fiquei por 8 anos. Saí, né, recente, por outras atividades, mas sei e vivi o quanto isso é importante e o quanto a gente fez durante o meu período lá, com que a equipe multi realmente tivesse uma outra percepção de valor, né, da nossa importância dentro dessa equipe. E deixa o seu contato, então, para quem quiser fazer uma inscrição, ou que tenha dúvidas, que tenha gostado do seu trabalho, né, o seu Instagram, ou se você eventualmente já queira deixar o site, onde ele procura os cursos que você ministra, a residência, que é pelo Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, né? Isso. Deixa então esse recado. Então vamos lá, ó. Eu acho que fica mais fácil as redes sociais. Hoje a rede o Instagram, social, né? O Instagram, né? Ele tem aí, a gente divulga os cursos, as palestras, né? Os nossos cursos de residência. Então, toda vez que tem uma curiosidade para acessar algo de hospitalar, procura lá, Juliana Franco no Instagram, né? Então, ju.franco78. A gente tem os sites oficiais do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, do Hospital de Clínicas da Unicamp. A gente tem também, né, a gente tem uma escola de educação permanente no HC, que chama HCX. Então, coloca no Google, né, HCX, Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina. Além dos cursos de residência, a gente tem curso de imersão em UTI, assistência odontológica em UTI, que é um curso pioneiro aqui no Brasil, assim como a residência do HC também é um curso pioneiro, porque foi o primeiro a ofertar. Sim. É um clássico. Então, a gente tem uma experiência de muitos anos. O curso de UTI também ele é pioneiro. A gente tem um curso de especialização em odontologia hospitalar, que também sai pela escola, pelo HCX, né? Então, também são cursos que a gente tem muita responsabilidade na montagem, na coordenação, porque o nosso objetivo é formar profissionais capacitados, treinados, que possam levar o nome, levar o nosso conhecimento, levar os nossos protocolos, todos esses anos que a gente tem de atuação para outros hospitais, montar bons serviços
serviços para atender a nossa população. E é um serviço que já existe há um bom tempo, né? Há quantos anos já existe essa residência? A residência, ela vem, acho que desde 2011. Então, Mas a gente tem um antigo curso que hoje chama Bolsas para Especialização, mas que é o antigo aprimoramento profissional, que ele começou em 86. nossa. E aí, mas dentro do HC, o dentista clínico, fazendo procedimento clínico, ele já está desde 1944. Nossa. Então, a gente sempre pensa Acredito que seja um dos mais antigos também. É o mais antigo do Brasil. Então, é o dentista clínico, não o bucomaxilo, tá, gente? O bucomaxilo também estava junto, né, em 1944. Mas o aparecimento do dentista fazendo procedimento clínico dentro do hospital, Bacana. 1944. Que legal. Então, assim, para quem procura um lugar que tenha realmente tudo muito organizado, respaldado, e, poxa vida, né? Com todo esse tempo de atuação, acredito que seja mesmo só com vocês. Né? Então, é um grande grupo, indico, e claro, aqui, grande, né? Aqui é um grande grupo, eu falo em nome de um grupo de muitos dentistas que se dedicam ao H, tanto aqui em São Paulo quanto na Unicamp, né? Então, são pessoas que têm realmente muita responsabilidade, tem a questão relacionada, né, à assistência, ao ensino, à pesquisa, hoje a inovação, mas que realmente aí tem toda uma responsabilidade não só da assistência, mas de formar pessoas, bons profissionais, para que eles possam ser disseminadores da nossa filosofia em OH. Ótimo. Nossa, muito obrigada. Foi sensacional, muito esclarecedor. Acho que Espero que a turminha goste aí, né? Assistam várias vezes. Com certeza. E para quem ficou, de repente, com alguma dúvida, que queira procurar, como a própria professora Juliana comentou, ela é super ocupada, mas ao mesmo tempo ela é super acessível, né? Então, se vocês... Gente, eu só vou contar uma coisa. Essa mulher me procurou. A gente tá para gravar esse podcast já faz muito tempo. É que a minha agenda é ruim. Eu acho que tem uns 3 meses, 4 meses, não sei lá. Foi muito tempo. Mais. E ela ficava, Ju, vamos gravar? Eu falei, Lu, de semana é ruim para mim, não posso, não sei o que, tanana. Então, foi depois de muita tentativa, quase desmarcamos, mas a gente conseguiu. Saiu. Ela é muito ocupada, mas ela é extremamente acessível e é uma pessoa, assim, de um coração muito grande, que ajuda realmente não só os pacientes, mas também profissionais e alunos. Então, se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários do próprio nosso link aqui do nosso podcast no YouTube, ou fique à vontade também para procurar por ela no Instagram, no contato que ela compartilhou com vocês. Então, Ju, muito obrigada. Foi realmente muito bom e proveitoso. Obrigada de coração. E para vocês que ficaram conosco até agora, agradeço a participação e espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Valeu, turminha. Obrigada, Lu. Agradeço. Até.